Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Carolina e vim hoje aqui falar com vocês um pouquinho sobre o crime de maus tratos aos animais e o bem-estar animal, trazendo um paradigma cotidiano sobre a relação dos animais e os seus tutores. Bom, não é de hoje que nós vivenciamos inúmeros casos de maus tratos, né? E não tão longe, um caso recente, nós nos deparamos com o cachorro Sansão, um pitbull de apenas 2 anos, que teve seu focinho amarrado com arame farpado e as patas traseiras decepadas por uma foice. E fica em nós essa sensação de impunidade, né? Sobre o que a gente pode fazer, se esse tipo de situação vai continuar. A legislação, ela é ou não permissiva em alguns casos, né? Permissiva no sentido de que ela proíbe o crime de maus tratos, mas o fato de ter uma pena branda não faz com que esse autor do crime ele pare para pensar, ele se conscientize daquele ato de crueldade, né? Sem contar que muitas vezes a gente entraria aí na esfera do sentimento dessa pessoa, desse agressor, né? Às vezes algumas situações trazem para ele uma sensação boa, né? Infelizmente, mas a gente tem que prosseguir e, como eu digo, estamos num momento em que precisamos proteger e defender os animais, né? E aí cabe a nós e a cada um, não só como sociedade, né? Fazer a nossa parte e auxiliar o poder público também com relação à fiscalização, né? Nesses casos, quando a gente fala de maus tratos, a gente sabe que uma multa ela não vai trazer de volta a vida do animal, o processo crime não vai fazer com que esse autor se arrependa do crime cometido, a penalização que é muito branda, ela não vai trazer uma eficácia para o crime, né, para o tipo penal que a gente está falando. E nesse caso a gente tem um problema muito sério, porque a situação, né, o crime de maus tratos, ela não vai voltar à vida daquele animal, né? Ela não vai reparar todo aquele sofrimento, às vezes até de anos que esse animal teve, um sofrimento físico e psicológico, no caso ou só físico ou só psicológico, a gente não sabe necessariamente no que aquele animal passou por todo aquele período. E às vezes não é só o tutor daquele animal que comete o crime de maus tratos. Às vezes as pessoas que habitam o mesmo local, o mesmo ambiente do animal, elas também praticam crimes de maus tratos. E aí vai ficar em nós a responsabilidade de buscar auxílio da autoridade policial, de nos comprometermos a registrar o boletim de ocorrência, né, que vai gerar um termo circunstanciado e posteriormente a questão de um processo crime, né? Mas antes da gente falar sobre a denúncia e sobre a penalidade do crime de maus tratos, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os maus tratos mesmo, sobre o que é maus tratos, tá? Na verdade, maus tratos é toda a forma de submeter os animais a uma agressão física ou psicológica, onde a gente traz aí um sofrimento para esse animal. Então a gente pode citar a privação de água, a privação de comida, a privação de um local para ele se abrigar do sol e da chuva. Tudo isso é considerado maus tratos aos animais, tá? Infelizmente, as pessoas elas ainda não conseguem reconhecer e entender que algumas práticas, algumas ações ou omissões com os animais pode sim ser considerado um crime de maus tratos, né? Então a gente tem que pensar sempre em garantir o bem-estar desse animal. Então aí entra a situação. Quando a gente fala de maus tratos, a gente sempre tem que pensar no bem-estar desse animal. E como vai garantir que o animal se sinta bem, né? E para isso a gente tem estudos aí, não recentes, tá? Estudos já de alguns anos atrás que garantem que os animais são seres sencientes. São seres conscientes, são seres sensíveis, né? Esses animais, eles possuem e podem sentir dor, podem sentir prazer, eles ficam felizes. Eu acredito que quem tem aí animal em casa consegue observar esses sentimentos nos animais, né? Essa sensação nesses animais. Então, para isso, a gente sempre busca o cuidado do animal. Então, trazendo para eles aí toda a garantia que a gente puder de ter uma relação, um convívio feliz com esse animal, né?
Para isso também a gente tem que buscar aí entender um pouco do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, né? A Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9.605 de 98 e ela traz a definição do crime de maus tratos aos animais. Ela fala que os maus tratos é a prática de abuso, de ferir ou mutilar os animais, fala de maus tratos, né, significativamente, ao pé da letra, ele cita os maus tratos como um crime, e esse crime, na verdade, ele não é somente um crime cometido contra os animais domésticos, ele é um crime que também pode ser cometido contra os animais domesticados, contra os animais silvestres, né, incluindo aí animais nativos ou exóticos, né. Animais exóticos são aqueles que não pertencem à nossa fauna, são animais que foram introduzidos no nosso país, né? Um exemplo disso a gente pode trazer aí o javali. O javali não é uma espécie nativa do Brasil, é uma espécie que veio de um outro país, tá? Animais silvestres a gente sabe que são aqueles animais que normalmente ficam adentram outras áreas que não as áreas sociais, né? Seriam aqueles animais que têm um convívio na Mata Atlântica, no Cerrado, em várias regiões do Brasil, mas não têm o convívio com o ser humano. E para isso eles têm, são próprios deles as funções de buscar alimentação, de buscar um abrigo. Então são animais que normalmente a gente chama aí de selvagens até, né? Porque a gente não consegue chegar perto deles, se aproximar deles, né? Fora isso, o artigo 32, quando ele traz a criminalização desses crimes, ele traz como pena 3 meses a 1 ano apenas. Por isso que a gente fala que a pena do crime de maus tratos é uma pena muito branda, porque essa pena ela não traz aí o que a gente chama de cadeia, né? Ela não vai prender o autor do crime, né? Além dessa pena, a gente tem a incidência de multa, mas muitas vezes também não quer dizer que a pessoa vai conseguir pagar a multa, porque se a gente trouxer uma multa muito elevada e a pessoa não tiver bens, a gente não consegue recuperar, não consegue fazer com que a pessoa pague e vai virando uma bola de neve, né? Nesse caso, a gente poderia até citar os traficantes de animais silvestres do Brasil, que a maioria está solto, deve milhões de dinheiro ao governo, né, aos cofres públicos, e mesmo assim eles não fazem o pagamento, tá? Isso pode gerar dívida ativa, para quem entende, sabe um pouquinho sobre o tema, mas também não controla nenhum tipo de criminalização, né? Não faz com que as pessoas, esses traficantes, deixem de dar continuidade a esses atos, né? É importante a gente também trazer para esse tema o parágrafo 1º do artigo 32. Por quê? Porque esse parágrafo 1º, ele fala que também vai incorrer na pena do crime de maus tratos aquelas pessoas que praticarem uma experiência dolosa ou cruel contra o animal, seja inclusive para fins didáticos ou científicos, né? Só que essa tratativa do parágrafo 1º é quando existirem outros meios, né? Ou seja, quando tiverem recursos alternativos. Então, sempre que a gente tiver meios ou recursos alternativos, não pode, em hipótese alguma, faculdades, locais onde fazem também trabalhos com os animais, eles não podem submeter os animais à crueldade, tá? E quanto a isso, a gente pode até dizer que existem aí também inúmeros estudos e já inclusive sistemas vinculados a esses estudos que fazem com que não seja necessária a utilização de animais vivos, tá? Então, a questão da crueldade animal, a questão de uma experimentação dolosa contra o animal, é possível a gente já observar que não é necessária, tá? Então, se porventura vocês souberem também de algum experimento animal por meio científico ou por meio de estudos acadêmicos, sabendo já existir aí um sistema, uma outra forma, um outro recurso alternativo, vocês podem denunciar como crime de maus tratos, tá? Porém, eu também não posso deixar de lembrar sobre a nossa Constituição Federal. O nosso artigo 225 da Constituição, o inciso 7º,
ele, apesar de não ser tão claro, ele remete à situação nossa, né, como seres humanos, à vedação da crueldade aos animais. Então ele fala que é vedado a crueldade aos animais. Ele não é tão claro porque ele não fala qual o tipo de crueldade ou sobre o que seria crueldade, né? Ele não traz uma definição, mas a gente já consegue observar o que seria essa crueldade, o que traria sofrimento ao animal, né? Então a gente sabe aí e consegue assegurar que nós não temos somente uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, para trazer e resguardar os direitos dos animais, mas nós também temos a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, que a gente chama, né, no direito. Então a gente consegue trazer esse tipo de coisa e garantir uma efetividade desse direito aos animais como forma de proteção. Essa proteção normalmente ela é atribuída ao poder público, mas nós como coletividade fazemos parte disso também e temos que ter nossas responsabilidades, né? E nesse sentido, inclusive eu posso dizer que quando a gente submete o animal às vezes a alguns tratamentos até de comportamentais que a gente não aceita, né? A gente também pode estar incidindo num crime de maus tratos. Por quê? Porque a gente está submetendo o animal a uma crueldade também, né? Está expondo ele a uma agressão física ou psicológica. E com um exemplo de uma história e realidade que a gente vivencia, ou vivenciou muito no passado, hoje em dia é até difícil falar sobre isso porque a gente quase não vê, graças a Deus, mas é aquelas apresentações circenses, né, onde os animais dançavam, os animais se mexiam ou faziam o que os seus, as pessoas que cuidavam deles trouxessem ao público um sentimento de que aqueles animais obedeciam ou sabiam dançar, ou sabiam rodar, né, ou sabiam rolar, qualquer noção nesse sentido. Só que muitas vezes as práticas, as formas como as pessoas traziam para esses animais aprenderem, eram todas formas cruéis, né? Um exemplo que eu posso dar, assim, que é do meu conhecimento, é que, por exemplo, os ursos, antes de entrarem no picadeiro, né, o treinamento deles era sob choque, né? Colocavam a música para eles dançarem e ligavam choque. Então esses ursos, toda vez que eles ouviam a música, eles levantavam as pernas como se estivessem dançando, imaginando que tomariam choque. Então, na verdade, isso é crueldade, né? Você não precisa expor o animal ou trazer a ele uma agressão física ou psicológica para conseguir o que você quer. A gente tem, graças a Deus, muitas pessoas que sabem falar sobre o comportamento animal, que sabem trazer orientações, né? Nós temos adestradores que sabem outros meios que não viralizem ou que não prejudiquem o bem-estar desses animais, né? E aí, partindo dessa premissa, é legal falar um pouco sobre o bem-estar animal e a senciência para vocês poderem conhecer um pouco. O conceito de bem-estar animal, ele se refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida. E ela vai envolver vários aspectos dos animais, como a saúde, a felicidade, a longevidade desse animal, né? E ela tem a relação também com o sentimento do animal. Ela traz a relação com a disposição diária do animal, com a sua alimentação adequada, com o seu contato com o tutor, que traz carinho, que traz afeto, ou mesmo com o espaço que esse animal vive, com o seu descanso, né? E já a senciência animal, ela é definida como a capacidade dos seres de sentir emoções, de sentir sensações, e de forma consciente, como a gente comentou, como eu comentei um pouco antes, né, de entrar nessa questão. Em outras palavras, quando a gente fala de senciência animal, a gente pode falar que é a capacidade dos animais de sentir, de perceber conscientemente o que lhe acontece, o que está ao seu redor, né? Então é a capacidade aí dos seres de uma forma eles terem uma noção positiva ou negativa sobre o que o afeta, tá? É uma capacidade de ter experiências. Ela não vai ser uma mera capacidade de estímulo ou de reação,
né? No caso, pegar uma agulha e cutucar, né? Não é uma mera capacidade nesse sentido, não é uma máquina, né? A gente pode falar, não é uma forma de desempenhar funções, mas sim uma capacidade do animal realmente sentir, ele conscientemente entender o que está acontecendo com ele naquele meio e dentro disso ele poder expressar uma dor, um prazer, um sentimento de felicidade, de tristeza, porque a gente, como eu falei, a gente consegue sim observar nos animais esse tipo de situação, né? E aí, com relação ao cotidiano com os seus tutores, a gente pensa não só na relação da nossa casa, porque às vezes os animais da nossa casa estão muito bem cuidados, né? Mas então, e aquela relação, e aquele vizinho que deixa o cão amarrado no tempo, né? Sob sol, sob chuva, é aquele amigo que acredita que para educar o animal precisa agredi-lo, né? Precisa bater nele, ou um familiar que entende que só vai levar o seu animal ao médico veterinário quando o animal estiver doente, né? Ele esquece que o animal precisa de vacinação anual, ele esquece que o animal precisa fazer exames anualmente também, né? E assim como nós, seres humanos, os animais também envelhecem, os animais também adoecem. E aí precisa do médico veterinário para poder verificar por meio de exames, por meio de sintomas, né? O que esse animal tem, para a gente poder garantir também o bem-estar desse animal. Então, quando a gente deixa de levar o animal ao médico veterinário, de certa forma a gente está praticando maus tratos a esse animal, porque ele pode estar doente e a gente nem observar isso, né? Então, a gente sabe que nos dias, no nosso dia a dia, a gente se depara sim com o crime de maus tratos, né? Ele acaba, querendo ou não, fazendo parte do nosso cotidiano. E aí entra a questão da gente considerar o bem-estar e a ciência animal. Mas é legal a gente também avaliar os atos do suposto maus tratos, né? A gente não pode simplesmente observar uma situação na nossa casa, ou no nosso vizinho, ou na casa do nosso parente, e olhar aquilo e falar, nossa, tá acontecendo maus tratos. Não, a gente também tem que aí respeitar de certa forma o outro ser humano, não no sentido de deixá-lo cometer o crime de maus tratos, mas no sentido da gente averiguar se realmente está existindo aquele crime de maus tratos, né, naquela a situação que você observou. Porque muitas vezes esses animais eles têm uma relação de amor já com o seu tutor, né? Então imagina você retirar o animal daquele tutor que convive com ele há 5 anos. Para o animal, tudo aquilo que o tutor está fazendo, por um lado está o agradando, né? Ele fica feliz de estar próximo de quem convive com ele, ele fica feliz de estar ao lado de quem dá teto, de quem dá abrigo, de quem dá comida. Então, em todas essas situações, a gente tem que avaliar com muito cuidado, né? A gente tem que ter aí, se necessário for, e a gente não conseguir definir se está ocorrendo ou não o crime de maus tratos, as situações ficarem confusas, as suspeitas a gente não conseguir delimitar, a gente pode buscar a possibilidade de indicar um profissional médico veterinário para verificar, a gente pode fazer análise por meio de uma ONG, né? Buscar auxílio de uma ONG para essa análise e para conhecer a situação e poder retratar isso, né? E inclusive dar uma orientação para quem está ali imaginando se deve ou não registrar uma ocorrência, se deve ou não buscar uma autoridade policial, né? Então a gente tem que mencionar aí que indica-se tanto um profissional quanto uma ONG para fazer uma análise efetiva de conhecer as circunstâncias, tá? Então é bacana a gente estar sempre próximo disso e pensar que às vezes, infelizmente, temos muitas brigas de vizinhos e aí o vizinho, para prejudicar o outro, quer criminalizar uma atitude do outro, que nem sempre é maus tratos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com toda essa situação, porque, como eu falei, existe uma relação às vezes de amor entre o tutor e o animal. E assim a gente precisa ponderar que muitas situações são situações culturais, né? São consciências culturais. Às vezes a pessoa aprendeu somente daquela forma, ela somente consegue ver o animal daquele jeito. Por quê? Porque o pai, o avô sempre tratou os bichos daquele
formato, porque o pai só dava água para o cachorro quando o pote de água estava quase vazio, né? O pai ou o avô não limpavam o pote de água, sempre mantiveram o animal em corrente, uma corrente curta, onde o animal pouco se movimentava, né? Então, no inconsciente daquela pessoa, ela não consegue entender. Para ela é normal o que acontece com o animal, né? É normal submeter o animal a esse tipo de situação, como eu falei, privando ele às vezes de movimento, deixando ele sem abrigo, né? Sob o sol, sob chuva. Então, muitas vezes é legal a gente, por meio de respeito ao animal e à pessoa, a gente tentar conversar com essa pessoa, mostrar para ela que a atitude dela está sendo contrária ao bem-estar do animal. Ela não está garantindo ao animal uma efetividade com a saúde dele, né? Então é bacana a gente estar sempre buscando observar todas as situações que estão ao nosso redor, não logo de cara aí a gente se comprometer e entender que se trata de um crime de maus tratos. Claro que em muitas ocasiões a gente vai olhar e já vai falar maus tratos, tá? Mas outras é bom a gente ter uma análise aí, como eu falei, se não souber você não conseguir analisar especificamente a situação, o fato, busque auxílio de um médico veterinário, de alguma pessoa técnica, né? Inclusive uma pessoa que pode falar de comportamento animal, um adestrador, uma ONG. Então, assim, vamos tentar evitar colocar esse animal em mais prejuízos, porque a gente tem que lembrar que quando a gente faz acusação de maus tratos, a gente está acusando um outro ser humano. E às vezes esse ser humano, com raiva de ter sido acusado de um crime, acaba prejudicando ainda mais o animal. Então, se ele bate, às vezes ele vai bater mais ainda. Se ele deixa o animal com fome, ele vai deixar mais tempo ainda. Por quê? Porque ele fica com raiva de você e ele vai descontar no animal. Então, por isso, a gente também tem que parar, às vezes, para pensar em quais atitudes a gente vai tomar, tá? Eu não estou dizendo que a gente não deve registrar ocorrência, só estou dizendo que em algumas situações, a gente observando isso, e se a gente tiver contato, se a gente conhecer aquela pessoa, é bacana a gente conversar, bater um papo e explicar para a pessoa, conscientizar a pessoa daquelas ações, né? De forma a garantir e prevenir com que aquele animal não continue sofrendo maus tratos, né? Isso é possível sim, viu, gente? A gente não precisa pensar só em ir lá registrar a ocorrência, registrar o boletim de ocorrência, que muitas vezes nem sempre consegue mudar a situação do animal. A gente tem que pensar que quando a gente vai falar de um crime, né, vai registrar o termo circunstanciado numa delegacia, seja ela própria, né, de crime ambiental ou em qualquer outra delegacia, às vezes a pessoa vai lá e vai constatar o crime de maus tratos, o delegado constata, né, ou o próprio policial, o investigador vai no local dos fatos e atesta que existe o crime de maus tratos, mas ele não tem para onde levar aquele animal, né? Então o que vai acontecer? Aquele animal vai ficar naquele ambiente e aí o tutor vai ficar como depositário fiel daquele animal, até que aconteça um processo crime. Dentro desse processo crime, o promotor possa efetivar a perda da guarda do animal para aquele tutor. E lembrando que mesmo que haja perda da guarda do animal para o tutor, esse animal ele precisa ser destinado para um lar, seja um lar temporário, seja um lar que vai adotá-lo, que vai poder dar amor para esse animal. Então a gente tem sempre que pensar em todas as circunstâncias, né? Não é só a ação e reação, a gente tem que pensar na ação e nos modos de reação, quais circunstâncias vão acarretar para esse animal. Então, se a gente tiver possibilidade de conversar, de ter uma boa conversa amigável, né, de conseguir orientar a pessoa que está cometendo o crime, vai ser fantástico, tá? Isso eu posso garantir. Vai ser a melhor coisa para o animal, porque ele vai continuar convivendo com o seu tutor, porque tantos anos ali o acolheu, né? Na cabeça dele é isso que ele pensa, e ele vai continuar grato pelo tutor, mas a gratidão dele deveria ser por você, né? Mas ele não sabe de todas essas situações. Os animais não são tão racionais quanto nós, seres humanos, né? Eles são seres vivos, são seres sencientes,
são dotados aí de prazer, de sentimento, mas eles não têm o raciocínio lógico como nós seres humanos. Então cabe a nós sempre buscar auxílio e efetivar uma proteção e uma defesa desse animal, tá? Nesse sentido, a gente tem que pensar em se colocar no lugar deles, né? E emanar aí formas de fazer uma nova história para eles, tá? Com relação às denúncias, se realmente não foi possível a gente modificar os fatos, se não foi possível fazer com que aquele tutor mude suas atitudes, né, consiga garantir o bem-estar desse animal, chegou a hora então de denunciar, né? A gente vai precisar sim denunciar o tutor. E essa denúncia ela vai ser realizada para quem? Para o órgão competente. O órgão competente, então, ele vai ser a autoridade policial. Como eu mencionei agora há pouco, a gente pode fazer essa denúncia em qualquer delegacia do município, tá? Ou mesmo numa delegacia especializada. Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, nós temos a Delegacia de Crimes Ambientais, tá? A Delegacia do Meio Ambiente. Então, normalmente a gente faria essa denúncia numa delegacia especializada, mas não te impede de registrar a ocorrência em qualquer outra delegacia, tá? Se você chegar lá na delegacia e ninguém te der atenção, você pode bater o pé lá e falar que é crime. Maus tratos é crime, está na Lei 9.605 de 98. Então, é uma tipificação penal, a autoridade policial precisa tomar atitude sim, tá? Então, vamos lá. Voltando à questão da denúncia em si, tá? A denúncia ela é um meio importante para garantir que o animal seja bem tratado e tenha uma dignidade de vida, né? E aí, cabe a gente tentar passar para vocês um pouco sobre a questão dos meios legais para demonstrar essa caracterização. Todo crime, ele depende aí de requisitos. E a gente fala desses requisitos entre autoria e materialidade. Então, você, como autoria, você precisa identificar quem cometeu aquele crime. E na materialidade, você precisa comprovar a existência do crime. E aí entra, muitas vezes, a situação de, se você não grava um vídeo, se você não tem fotos, se você não tem testemunhas, você não consegue viabilizar todos esses requisitos na hora de denunciar. E o delegado, ele não vai poder simplesmente te auxiliar com esse crime, tá? Assim, até poderia, né? A gente tem um investigador, então se a pessoa fez a denúncia, o correto seria o investigador ir até o local dos fatos e averiguar a situação, constatado o crime de maus tratos, ele mesmo faria esse auxílio ao delegado para, por meio de relatório, ocorrer a denúncia, tá? Eu tô tentando trazer meios aqui para não falar tão jurídico com vocês, tá? Não usar tantos meios jurídicos. Mas, infelizmente, às vezes as denúncias, se você não leva já provas da existência daquele crime, não acontece nada, infelizmente, tá? É até ruim passar isso para vocês, mas é o que a gente vive, porque algumas pessoas não dão tanta prioridade para o crime de maus tratos, algumas pessoas olham isso, mas falam é só um animal, né? Fazer o quê? É triste, às vezes a gente traz essas situações, a gente falar sobre esse tema revela um mundo que a gente não gostaria de ter, né? Não só com os animais, mas como tantos outros crimes que são cometidos no nosso cotidiano que a gente verifica, mas não tem o que fazer. Então, pelo menos com relação aos crimes contra os animais, né, os crimes de maus tratos, eu tô aqui para falar um pouco e ajudar vocês no que for necessário, tá? Então, quando a gente fala de crime, a gente tem que pensar que esse crime ele pode ou não deixar vestígios, tá? E o que seriam esses vestígios? Eles vão ser marcas, vão ser sinais aparentes do crime de maus tratos. Eles vão ensejar aí um laudo, né, ou um atestado médico veterinário. Então, como eu falei, quando se trata de uma marca, um sinal que não é aparente, que a gente só verifica, a gente viu a agressão, mas a gente não consegue provar que houve agressão, o ideal seria o médico veterinário ir lá emitir um laudo para mostrar, né, que o animal
ficou machucado e que esse machucado não é dele próprio, não foi ele quem se machucou, não foi ele quem causou o ferimento, né? Foi alguém que fez isso. Então, por isso que muitas vezes é necessário a gente ter um auxílio de um médico veterinário, né? De uma orientação de um técnico, né? De uma pessoa que entende do assunto e que pode aí assinar, porque também a gente não pode, né? Então tem que sempre pensar, quando a gente fala de crimes de maus tratos, sobre a relação do vestígio, se houve ou não marcas. E para isso, quando a gente observa que não vai ser possível comprovar por meio de vestígios, a gente tem sempre que pensar em filmar, em tirar fotos naquele momento, em gravar a cena, testemunhas, todos que podem ir lá e demonstrar em juízo, demonstrar para o delegado e garantir que houve sim um crime de maus tratos, né? E aí, como eu falei, cabe a gente esclarecer a importância desse profissional para atestar o crime. E esses meios de prova, eles podem se dar também por intermédio de outros meios, né? Como eu falei, meios por fotos, por vídeos. Então, a gente tem que estar sempre garantindo uma forma de documentar tudo isso, tá? Eu vou ponderar para vocês o quê? Que ao tomar conhecimento do crime de maus tratos, a gente precisa estar levando isso para o delegado para ele elaborar um breve relatório. Nesse relatório, ele vai precisar conter data e local dos fatos. Então, sempre que a gente for registrar uma ocorrência do crime de maus tratos, é importante não só a gente demonstrar provas de autoria e materialidade, mas a gente identificar o autor, né? E identificar o local dos fatos, levando o endereço correto daquele local. O endereço correto vai ser aquele endereço que está completo, né? Com bairro, com numeração, com identificação da casa, porque às vezes a casa tem uma edícula nos fundos, né? Um sobrado. A gente sabe que alguns locais são várias pessoas que moram naquele ambiente, então é bom quando for registrar a ocorrência a gente conseguir identificar, tá? Quem realmente está cometendo esse crime de maus tratos, tá? Com toda essa base legal que a gente tem, a denúncia vai ser comunicada à autoridade policial, né? Porque já que se trata de um crime. Mas eu não posso deixar de falar para vocês que se a autoridade policial não fizer nada, a gente tem o Ministério Público. Então a gente pode recorrer ao Ministério Público, porque o Ministério Público também é um órgão competente para recebimento de denúncia, tá? Então, tanto a Polícia Militar, é legal falar aqui que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Ambiental, tá? Vocês podem também fazer essas denúncias. Então não é só na delegacia, né? Não é só a Polícia Civil quem vai registrar a ocorrência, que vai fazer a investigação, mas se tratando de flagrante, inclusive, vocês podem acionar a Polícia Militar ou a Polícia Ambiental para ir até o local dos fatos, tá? E garantir aí que esse flagrante seja normalizado, né? Seja formalizado, vou usar essa palavra que é melhor, tá? Também vou destacar a possibilidade de uma denúncia anônima. Nós temos hoje a Delegacia do Meio Ambiente, uma delegacia eletrônica do meio ambiente, ela está dentro do sistema de segurança pública do estado. Então, se vocês até jogarem no Google, vocês vão ver lá que vocês podem registrar a ocorrência de forma anônima pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, tá? Esse é o nome, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, o DEPA. E vocês registrando essa ocorrência, vocês vão precisar também inserir anexos de fotos, de vídeos, para poder garantir a efetividade dessa ação por meio da polícia, tá? Da autoridade policial. Por fim, eu preciso só trazer para vocês uma noção de que, como eu mencionei também lá atrás, infelizmente, quando a gente fala de crime de maus tratos, mesmo a gente atestando que existiu o crime de maus tratos, esses animais eles podem ficar com esses seus tutores como depositário fiel. Então, sempre que vocês forem denunciar, se possível, vocês tiverem já alguém que possa dar lar temporário, ou alguém que possa abrigar esse animal, inclusive adotando ele, você já informe isso à autoridade policial, tá? Porque eles vão precisar de vocês, a autoridade policial ela não tem um local para destinar esses animais, né?
não tem nem mesmo um médico veterinário para esse tipo de crime. Então, se vocês puderem, quando forem denunciar, já acionar de repente a polícia, já acionar o próprio zoonose, acionar a ONG para auxiliar vocês, né? Quando se tratar de flagrante, tá, gente? Desculpa, eu não falei isso antes. Quando se tratar de flagrante, é legal acionar todo mundo em conjunto, porque aí é um trabalho em equipe. Mas o mais importante é que quando vocês forem registrar uma ocorrência de maus tratos, que não seja de forma anônima, e a polícia for até o local, é bacana ter um local para acolher esse animal, tá bom, gente? Então, diante de tudo isso, o que eu preciso passar para vocês e finalizar é que não basta o poder público agir, nós, cidadãos, também precisamos nos responsabilizar e cuidar dos animais, né? Proteger e defender os direitos desses animais, tá bom? Espero ter ajudado vocês. O que vocês precisarem de orientação, eu fico à disposição. Eu atualmente sou presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal aqui de Mogi das Cruzes, da subseção da OAB, né? Subseção de Mogi das Cruzes. E a OAB daqui, ela também tem como competência os municípios de Guararema, de Biritiba-Mirim. E então, se vocês precisarem da gente, e Salesópolis também, desculpa. Então, se vocês precisarem da gente, pode acionar, pode entrar em contato com a OAB aqui de Mogi das Cruzes, que eles vão passar o recado e, de repente, se precisar de um atendimento, a gente faz atendimento também. E eu fico à disposição para auxiliar vocês no que for necessário, tá bom? Peço desculpa por qualquer eventualidade no vídeo. A gente gravando aqui de casa, nem sempre sai tudo como a gente gostaria, tá? Mas fica aqui minha gratidão pela oportunidade de poder ajudar, de poder orientar um pouco sobre o tema. E agradeço vocês pela sua participação, tá bom? Obrigada, um beijo para todos, até a próxima. Tchau, tchau.